Oi, meu nome é Heloísa, eu sou aluna do curso de Ciências Biológicas na UEM e participo de um dos projetos de extensão do MUD. E por isso, hoje eu venho conversar com vocês um pouquinho sobre a diferença entre insetos e aranhas. Será que eles são a mesma coisa? Então, para começar a conversar sobre esse assunto, a gente pode pensar que quando a gente era criança, quando a gente era pequeno, nós fomos ensinados que todos aqueles pequenos animais que andam pelas paredes, têm perninhas finas, que podem ter asas, podem ter antenas, nós fomos ensinados que todos esses animais eram bichos ou bichinhos. Aí a gente foi crescendo e ensinaram pra gente que esses bichos e bichinhos eram insetos. Então a gente passou a chamar todos eles de insetos. Porém, quando a gente usa essa nomenclatura, a gente acaba colocando nessa classificação de inseto animais que na verdade não pertencem a ela, como por exemplo as próprias aranhas, que na verdade não são insetos. Porém, quando a gente chama as aranhas de insetos de forma popular, assim no dia a dia, isso não acarreta maiores problemas, não é um problema. Então acaba sendo aceitável e esse termo acaba coexistindo com os termos científicos. Porém, isso não é certo, então dentro da comunidade científica, dentro da comunidade acadêmica, é importante que a gente saiba diferenciar esses dois animais e que a gente utilize a nomenclatura correta. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, sobre a diferença entre esses dois animais. Então, dentro do reino animal, o filo Arthrópoda é considerado o mais abrangente. E é dentro desse filo que a gente encontra tanto as aranhas quanto os insetos. Então, eles pertencem ao mesmo filo, porém esse filo, que é uma classificação mais abrangente, ele vai se dividir em classes. Então, esse filo se divide em classes, que são classificações mais específicas, que vão guardar animais que são mais parecidos, indivíduos que são mais parecidos. E é nesse momento que os insetos e as aranhas passam a pertencer a classes diferentes, porque os insetos vão passar a participar da classe insecta e as aranhas vão passar a participar da classe aracnida. E por que essa divisão acontece? Essa divisão acontece porque tanto os insetos como as aranhas, eles têm características bastante diferentes entre si. Então, tanto características anatômicas quanto fisiológicas. Então, eles se parecem diferentes e eles funcionam de formas diferentes também. Então, para citar assim, características que são diferentes entre eles, assim, rapidamente, porque a gente vai conversar mais sobre isso posteriormente, a gente pode falar sobre o número de patas. Enquanto os insetos têm 3 pares, ou seja, 6 patas, as aranhas vão ter 4 pares, ou seja, 8 patinhas. Os insetos podem ter antenas, podem ter asas, enquanto isso as aranhas não vão ter essas estruturas. As aranhas, elas podem formar teias, enquanto isso os insetos não vão ter essa habilidade, entre outras características que agora a Isabela vai conversar melhor com vocês. Então, gente, como a Heloísa explicou para vocês anteriormente no vídeo, existem sim diferenças entre as aranhas e os insetos, e justamente por isso eles pertencem a classes diferentes. As aranhas, a classe aracnida, e os insetos, a classe insecta. Eu sou a Isabela e eu estou aqui no Museu Dinâmico Interdisciplinar da Universidade Estadual de Maringá, e eu vou usar aqui as estruturas que estão expostas aqui no museu para mostrar para vocês a diferença. É bem fácil identificar. Então, gente, vamos começar primeiramente com as aranhas, pertencentes à classe aracnida dos artrópodes, e elas têm algumas diferenças bem nítidas aqui que diferencia elas dos insetos. Primeiramente, 4 pares de pernas, como vocês podem ver, né, totalizando 8 perninhas, 2 divisões do corpo delas, né, então são 2 tagmas, esse é o abdômen e esse aqui é o cefalotórax, e ainda as outras 2 estruturas que são principais, assim, que realmente identificam as aranhas, as suas quilíceras, né, essa estrutura aqui do meio,
E os pedipalpos, que parecem duas perninhas, mas na verdade essas duas estruturas juntas ajudam na inoculação do veneno, né? Quando a aranha, principalmente quando a aranha ela é venenosa. Então, gente, agora nós vamos falar sobre os insetos pertencentes à classe Insecta do filo Arthrópoda. E temos aqui esse exemplar, esse modelo didático do Moody, que é um Aedes aegypti, né, o famoso mosquito da dengue, e ele possui as características que realmente o identificam como inseto, né, diferente das aranhas. A começar então por 3 pares de pernas, totalizando 6 perninhas, 2 anteninhas, né, as aranhas não têm isso, os insetos têm 2 anteninhas, um aparelho bucal que pode variar de espécie para espécie, 3 divisões do corpo, né, 3 tagmas, a cabeça, o tórax e o abdômen, né? E dependendo da espécie pode ter um par de asas ou 2 pares de asas, né? Aqui o mosquito da dengue ele tem um parzinho de asas e tá bem nítido aqui todas as estruturas que ele possui. Agora, para a gente variar um pouquinho, né? Nós temos aqui uma vespa. A vespa, vocês já podem ver aqui bem fácil, que elas têm 2 pares de asas, né? Mas mesma coisa, a cabeça, o tórax, o abdômen, 1, 2, 3, 4, 5, 6 perninhas, as anteninhas, né? E o aparelho bucal dela aqui também muda, ó. Aqui ela já possui 2 mandíbulas, né? Que bonito, né, gente? Então é isso, essas são as diferenças básicas. Então, gente, acredito que agora tenha ficado um pouco mais fácil de você identificar, né, e conseguir diferenciar as aranhas dos insetos, né? De qualquer forma, eles pertencem ao mesmo filo dos artrópodas porque eles têm algumas características em comum. Por exemplo, a ecdise, que é a troca do exoesqueleto. Ambas as espécies, as classes fazem, né? Mas é um pouco compreensível a gente confundir um pouco as aranhas com os insetos, porque de longe a gente olha e percebe, é parecido, né? A gente pode arriscar dizer que é a mesma coisa, mas às vezes a natureza faz isso, né? A natureza, ela prioriza e faz sobreviver a espécie que melhor se adaptou. Então, se uma aranha, para ela sobreviver, ela tem que imitar as características morfológicas de uma formiga, de um outro inseto, ela vai, que é o que acontece com o mimetismo, né? Então existem sim espécies de aranhas que imitam formigas, que é o mais comum, e a gente pode confundir, mas sempre atento às características, elas nunca vão perder. Pessoal, eu estou aqui no corredor dedicado aos insetos do Museu Interdisciplinar da Universidade Estadual de Maringá, né? E aqui está todas as estruturas, então se você quiser ver um pouco mais o que está exposto aqui no museu, infelizmente nessa pandemia não é possível vir aqui, olhar, aglomerar, né? Mas sempre acompanhe nossas redes sociais, o nosso YouTube, nosso Instagram e Facebook do Moody, né? E se você gostou, deixe nos comentários, dá o like nesse vídeo que nós trazemos mais conteúdos como esse para você. Muito obrigada e até mais!